Só recapitulando aqui, a igreja de Éfeso, pureza doutrinária, não pode abrir mão não pode haver relaxamento do amor por causa da pureza doutrinária. O grande desafio de Éfeso era vencer os falsos ensinadores e preservar a unidade do amor. É um problema interno. Agora, a segunda igreja, João vai escrever ao anjo da igreja, e aí não cabe mais aqui detalhe, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ela fica aproximadamente 55, 60 quilômetros de Éfeso. E era uma igreja, um porto marítimo muito próspero na época. Existia muito comerciante ali, também existia uma rota alternativa de estrada muito bem desenvolvida. Esmirna tinha um problema muito sério com Éfeso. Por quê? Porque Esmirna, ela queria ter a primazia na Ásia Menor, por causa do seu desenvolvimento tecnológico, por causa da sua riqueza, por causa do seu porto marítimo, mas acima de tudo, por causa de um templo no qual eles construíram a deusa Roma, no qual eles reivindicavam para si o culto do imperador ali dentro desse templo. Um templo muito bonito, gigante, muito grande, construído com essa finalidade. Ela queria também se tornar-se aí a sua potência mundial, e ela era ela era liderada por um homem que foi martirizado, chamado Policarpo. Policarpo foi um bispo de renome na cidade de Esmirna, e que ele foi publicamente martirizado. Ele sofreu na fogueira, foi queimado vivo em praça pública na cidade de Esmirna. Isso conta os escritos da época. Mas era uma igreja que viu a sua liderança maior sendo morta por causa do testemunho, sendo queimado, assassinado, e ele não negou a sua fé. Ele foi até o final, e dizem que ele morreu cantando um hino de louvor, e que ele manteve firme, e ele orientou a todos os seus seguidores que seguissem o seu exemplo, que era melhor você morrer para Cristo do que você viver uma vida sem frutos, uma vida infrutífera neste mundo. Então, a morte de Cristo, a morte por causa do nome de Cristo, ele tratava como a sua glória. O martírio de Policarpo está escrito pelo historiador Eusébio, pelo bispo Irineu, pelo Clemente de Roma e por alguns outros. Os ensinos de Policarpo também estão registrados, muitos deles estão registrados na sua íntegra. E são ensinos muito importantes que deveriam ser trazidos hoje para a igreja, porque conta a história de alguém que vivia e pregava a iminência da morte. A entrada na Terra Prometida era muito importante para Policarpo, porque ele dizia para o seu rebanho mesmo que ele não ia entrar.
mas ele queria ver o seu rebanho entrando. Então ele diz: eu chego à beira da porta e como Moisés, mas eu abro e deixo as portas abertas para que vocês entrem, nem que para isso eu tenha que pagar com a minha vida. O bispo Policarpo foi um dos grandes referenciais da igreja, principalmente da igreja, não só da igreja de Esmirna, mas tornou-se referência para toda a comunidade da Ásia Menor. Aqui a gente tem um problema muito sério na igreja de Esmirna. Era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muito desenvolvimento, e de repente os cristãos começaram a se converter, e eles começaram a pregar publicamente que aquilo que Esmirna cultuava ou adorava não eram deuses, e que eles não tinham o poder nem de fazer o bem, nem de fazer o mal, que eram coisas nulas, e que tão pouco a fé judaica, a fé israelita, poderia trazer algum tipo de avivamento. Só Jesus Cristo representava o verdadeiro judeu. E os verdadeiros judeus eram aqueles que eram seguidores de Jesus. Isso foi ensinado por Policarpo. Os ensinadores, os seguidores das tradições judaicas, das fábulas judaicas, eram chamados pelos cristãos de falsos judeus, de falsa circuncisão. Isso gerou um problema muito sério, porque muita gente começou a se converter na igreja de Esmirna. E à medida em que eles iam se convertendo, essas ideias iam se propagando. E os judeus eram uma sociedade muito influente naquele meio, naquele local. Bom, tinha dinheiro, tinha prosperidade, os judeus eram influentes no meio, e de repente, por causa do crescimento da igreja, os judeus começam a perder a sua influência social. E aí, se eles começam a perder o prestígio, principalmente com as autoridades romanas, porque muitos soldados romanos se converteram ao cristianismo na cidade de Esmirna, segundo a própria carta que Inácio escreve a essa igreja, é algo assim fantástico, dizendo que era uma igreja que avançava, que crescia, que não tinha medo, que não se acovardava, que era destemida, também por causa da coragem do seu líder, de Policarpo, e louvava por causa dos gentios que se convertiam, do pagão, e um grande número de soldados, de romanos. Era uma igreja que ela tinha uma sua multilateralidade, então ela começou a ficar meio que, começou a ter uma certa potencialidade social também, principalmente depois que alguns soldados romanos se converteram, dentro da igreja. E os judeus começaram a se sentir incomodados por isso. E como eles se sentiam incomodados por isso, e eles eram a segunda maior clã social que existia, a segunda maior participação social que existia na cidade de Esmirna era a sociedade judaica, eles iriam exercer uma influência sobre a igreja, porque eles estavam com medo de perder o seu prestígio, o seu privilégio ali. Então a igreja agora ela tem um inimigo muito potente e muito feroz do lado de fora das portas. E esses inimigos eram os judeus, que tinham uma influência muito grande em Roma. Isso faz lembrar alguma coisa? Judeus que tinham influência sobre Roma, para destruir a igreja. Então o objetivo aqui era aniquilar a igreja. Os judeus tinham o objetivo de aniquilar a igreja, usando a nação gentia para essa finalidade. Agora existe um exemplo muito claro, aquilo que fizeram com o próprio Jesus, com o próprio Senhor, onde os judeus eles usavam a sua autoridade, a sua influência com Roma, para fazer com que os gentios ou os próprios romanos crucificassem e matassem o Senhor. E é por isso que ele diz, aqui diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então isso é uma forma de encorajamento. Ele está dizendo, olha, os gentios eles podem matar o corpo, mas não podem matar o homem, a sua essência. Então há um motivo de encorajamento aqui, vocês têm que enfrentar as dificuldades e as tribulações, não tem jeito. Então essa coisa de que os cristãos não passam por tribulação ou não passam por dificuldade na vida, porque o Senhor é forte e poderoso, sim, o Senhor é todo poderoso e tão forte, mas tem coisas que o Senhor permite, e muitas vezes nós estamos sujeitos à permissão do Senhor, porque Ele é Senhor. E
E as tribulações na igreja de Esmirna vai ser inevitável. Porque agora aqui tem um problema sério, porque os judeus vão usar os romanos para perseguir, e parece que o Senhor vai usar essa perseguição para levantar ainda mais a estima da igreja. Principalmente depois que homens influentes dentro da igreja, homens capazes, deram a sua vida, sem blasfemar e sem reclamar. Eles entregaram a sua vida por amor, sem negar a fé. O fato de Policarpo e de tantos outros terem morrido em praça pública, sem negar a fé, causou-se um alvoroço espiritual dentro da igreja sem precedente na história. Nunca ninguém jamais viu essa coisa. Então os judeus, eles eram encorajados, os cristãos eram encorajados a todo tempo a dar, a entregar a sua vida e não temer por ela, não zelar tanto por ela. Eles tinham uma experiência, ou uma esperança apontada, direcionada e mostrada no futuro, e não nessa vida. Essa é uma visão espiritual que a gente perdeu. A gente perdeu essa visão espiritual. A gente prega que as coisas desse mundo não têm valor, que as coisas importantes é as que vêm depois, que a igreja é passageira, que o sofrimento é passageiro, mas a gente está muito ligado a tudo isso, faz parte da nossa origem, da nossa natureza. E essa visão espiritual de que as coisas são melhores mesmo após a morte, a morte é uma porta dimensional onde a gente atravessa por ela e sai andando pela Jerusalém celestial, vai apagando de dentro da gente. E a gente fica muito ligado a isso aqui. É essa visão que a igreja de Esmirna tinha. E olha, que eles não viviam num contexto social difícil. Não viviam. Só que, veja, ele está dizendo assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A questão da pobreza da igreja não é que a igreja em si, ela era formada por pobres, mas a perseguição dos judeus transformou-a numa igreja com muita dificuldade social. Então, por exemplo, ninguém comprava mais na lojinha do cristão, ninguém mais fazia o serviço com o carpinteiro, com o marceneiro que era cristão, ninguém mais tomava seu cafezinho, comprava o seu pão da Dona Maria, que era uma cristã. Então eles foram colocados de lado assim. E a preocupação é que, de alguma maneira, os cristãos se sentissem incomodados por isso e fosse abandonando aos poucos a prática cristã, a vida cristã, e fosse voltando aos seus costumes pagãos. Gente, a igreja de Esmirna, quase toda na sua essência, era formada por ex-judeus. Eram judeus que se converteram, tinham pagãos bastante, tinham romanos, mas a sua essência, a sua formação eram judeus que se converteram ao cristianismo. E agora eles são ensinados de que eles são os verdadeiros judeus. E que aqueles judeus que estavam perseguindo eles do lado de fora é uma figura do mal. É uma representação do mal que se manifesta através da figura satânica. E que o mal haveria de ser aniquilado e haveria de ser destruído. E que o mal não haveria de triunfar sobre o bem, porque o bem sempre vence no final. Essa era a liturgia da igreja. Agora, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam sendo forçados pelos judeus ortodoxos a voltar às práticas da fé judaica, a abandonar aos poucos a igreja de Cristo, e eles abandonaram a igreja e voltarem às antigas práticas cristãs. E de fato muitos ficaram assim. Muitos se perderam no caminho e muitos retornaram para o judaísmo, porque eles não suportaram a tribulação e o peso. Agora, essa tribulação e o peso que estava sobre essa igreja é tribulação e peso que a maioria de nós nunca jamais sentiremos. Jamais passaremos por isso, porque eram tribulações pesadas mesmo, ao ponto de você ser colocado para fora do contexto social, né? Os seus filhos não são aceitos na escola, as suas esposas não são aceitas no convívio judaico, por exemplo, entre os seus conterrâneos, e isso iria gerar uma influência repressora e muito negativa sobre a igreja. Então, o recado que o Espírito dá à igreja de Esmirna é isso: vocês estão pobres, mas espiritualmente vocês estão ricos, até que vocês estão empobrecendo financeiramente, mas espiritualmente vocês estão enriquecendo, porque vocês têm uma visão espiritual.
A visão não é uma visão pura e simplesmente humana e material. Eles tinham uma visão espiritual, isso era um grande privilégio. Eles tinham uma consciência espiritual que a gente vem se perdendo ao longo do tempo, e a gente já não tem mais. Ela diz, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui nós temos um problema, porque a blasfêmia é dirigida única e exclusivamente contra Deus. Contra Deus. A blasfêmia era dirigida contra Deus. E aqui, então, o Espírito trata as acusações dos judeus contra a igreja como uma blasfêmia. Isso significa que a igreja de Deus e a pessoa de Deus estavam unidos, muito unidos. Há um corpo aqui, há realmente uma unidade entre a igreja e o seu Senhor. Essa unidade era sentida nas acusações, porque quanto mais a igreja era acusada, perseguida, mais ela crescia, mais ela se desenvolvia. E a sua fé, no lugar de diminuir, parecia que aumentava mais. Então o laboratório de Satanás aqui deu errado. A perseguição à igreja não estava funcionando. Porque quanto mais ele perseguia, mais a igreja desenvolvia, mais a igreja crescia. E foi aqui, na época, nos meados do segundo século, que quando o terremoto destruiu praticamente metade da cidade, os cristãos se prontificaram o tempo todo para cuidar, para zelar, levaram para suas casas, dividiram o que tinha, o que não tinha, cuidou de todos os enfermos, necessitados, empobrecidos, e eles faziam isso por amor. E a igreja cresceu e cresceu muito. E essa perseguição, então, ela saiu, escatologicamente falando, ela saiu no domínio da igreja de Esmirna, a igreja escatológica do século II e século IV. Roma lançou 3 decretos imperiais para aniquilar a igreja. O próprio Décio, Diocleciano e Valeriano fizeram 3 decretos para perseguir a igreja ostensivamente. E a igreja, ela foi perseguida com os seus membros mortos, decapitados, famílias dizimadas, pessoas destruídas, arrancadas, portas fechadas, templos destruídos por 200 anos. Por 200 anos. Gente, outro dia alguém me falou assim, quando a Dilma ganhou a presidência lá, aí sempre tem essas pessoas que falam tanta coisa, falam tanta besteira, sabe? Você fica olhando assim, né? E evidentemente, se ganhou, se perdeu, não faz diferença. Mas assim, falou assim, não, é que agora a igreja vai ser perseguida pela mulher. E a gente não vai ter mais culto. E vai fechar todas as igrejas do Brasil. E não sei o quê. Falaram um monte de coisa, né? Eu só sei que eu olhei e falei assim, queridos, a igreja de Jesus Cristo atravessou o Império Romano. E se atravessou o Império Romano, ela vai atravessar qualquer coisa. E não vai ser essa presidente da República ou qualquer outro que vai perseguir, que vai aniquilar e que vai destruir a igreja. O único inimigo que a igreja tem é ela mesma, porque Satanás percebeu, através dos seus laboratórios, que perseguindo a igreja de Deus você não destrói, você faz ela crescer. É só a gente ler a Escritura. Essa foi uma prática, uma técnica que não deu certo. Perseguiu a igreja por 200 anos, sob o comando do império, né? E a única coisa que eu posso dizer em relação à presidente Dilma é que ela entrou e que ela saiu e nós tivemos liberdade total, tanto nossa religião, nossa fé, nossa crença, como todos os demais, de fazer os seus cultos livremente. Então ela não deve nada para a gente, absolutamente nada. Paulo diz, orai pelos seus governadores para que tenham paz. E durante o tempo que eles ficaram no governo aí, nós tivemos toda a paz do mundo. Não sei se vai continuar, eu tenho as minhas dúvidas. Se vai continuar por causa desse cenário babilônico que vai se formando. Mas durante os anos que eles estiveram no governo, nunca tivemos nenhum tipo de perseguição e nenhum tipo de dificuldade. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a perseguição à igreja de Deus, através da sua, ele chama aqui, perseverança,
através da sua fidelidade e através do seu amor devotado ao Senhor, eles venceram 200 anos de perseguição oficialmente decretado pelo Império Romano em todo o Império. E a igreja chegou até nós para contar a sua história. Chegou até nós para contar a sua história. E eu fico pensando se eu teria uma fé desse jeito. Porque qualquer coisa que acontece para a gente, né, na igreja de hoje nós somos muito sensíveis, né? Nós somos muito sensíveis e a gente não aceita nada. E a gente desiste por qualquer coisa. E a gente abandona o caminho por coisas insignificantes, né? E a gente não tem mais a ideia do quanto custou. Porque eu fico imaginando assim, pode a gente ser discípulo de Jesus e se ofender por coisas tão pequenas? Pode um discípulo de Jesus, alguém que se diz discípulo de Jesus, se ofender por coisas tão insignificantes como a gente se ofende no tempo de hoje? Tem um monte de gente que está embora, que poderia estar dentro da igreja, que foi embora, que desapareceu, que abandonou a fé, por coisas totalmente insignificantes. E sai acusando todo mundo, porque não ama, porque não gosta, porque me trata com indiferença, né? E sai por aí dizendo que é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Eu imagino que um discípulo de Jesus tem que ser capaz de segurar, ainda que leve, mas pelo menos carregar a sua cruz. Porque ele diz, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se. É fácil negar a gente mesmo? Ir é uma atitude de humildade, atitude de simplicidade. Agora, negar é uma atitude de humildade. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Gente, a gente pode ser qualquer coisa neste mundo. Você pode ser até engenheiro e não saber matemática que nem eu. Eu sou engenheiro e não sei matemática. Né? Mas a gente não pode ser discípulo de Jesus e não carregar uma cruz. Não dá. Não dá. E a cruz, ela se levanta todo dia em oposição àquilo que sou eu. Na minha vida. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Sempre foi e sempre será. Senão não é uma vida de cristão. Tome a sua cruz e siga-me. Para a gente seguir a Cristo, a gente precisa estar disposto a carregar uma cruz, seja lá o que essa cruz venha a significar para cada um de nós. Para uns ela é mais leve, para outros ela é mais pesada. Agora, os esmirnianos carregaram uma cruz pesada demais. Toda discriminação social, toda perseguição, toda injúria, violência, assassinato, prisões, sofrimento. E quando eu leio lá em Paulo, escrevendo aos Coríntios, e ele escreve aos Coríntios e diz assim: as momentâneas e leve tribulações, o cara foi apedrejado, passou frio, fome, necessidade, açoitado, preso e humilhado, e todas as momentâneas e leves, bateram muito na cabeça dele, ele deve ter ficado doido, estava velho já, né? Bateram muito na cabeça, de tanto bater na cabeça de Paulo, ele ficou doido, e no final da sua vida ele escreve umas besteiras dessa, né? Como é que pode, né? Deram muita chicotada nele, ele não estava mais bem da cabeça quando ele escreveu carta aos Coríntios, né? Não são para comparar com a glória que está no porvir, que está no virá. E é essa a espiritualidade que a igreja perdeu, né? A gente já não enxerga mais a glória do porvir. E a gente se ofende por coisas tão pequenas. Fica, ai meu Deus, está acontecendo isso comigo, não aguento mais, está perseguição no serviço, no trabalho, está difícil a minha coisa aqui, né? Se não resolver isso eu vou embora, não dá mais não, estou aguentando mais não, estou aguentando, eu não aponto o dedo para ninguém, eu falo isso olhando para mim mesmo, vergonhosamente olhando para mim mesmo, e para minha situação diante de Deus, como eu tenho sido reclamão, e como eu tenho sido, como tenho abusado desse direito, desse direito de reclamar, de achar que nada está bom. Às vezes a gente perde as grandes oportunidades da vida, a gente não é capaz de ver porque a gente só vê os problemas, as dificuldades e as adversidades. E aí as oportunidades passam como um cavalo encilhado, né? Tudo preparado. A gente tem que montar e ir em frente.
Mas a gente está tão preocupado com as dificuldades e diversidade da vida que a gente nem vê o cavalo passar. Só que a oportunidade não volta. Pode vir outras, mas aquela não volta mais, né? A visão espiritual é muito diferente da visão carnal. Então, se eu pudesse começar essa minha vida hoje, minha vida cristã hoje, eu oraria muito mais e pregaria muito menos. E passaria muito mais tempo pedindo para que Deus, de alguma forma, fizesse-me ver aquilo que eu não sou capaz de ver. Porque o que eu já fiz de besteira por não enxergar as coisas e querer fazer do meu jeito. A igreja de Esmirna era uma igreja conectada, perseguida, mas conectada, com uma visão espiritual que ia muito além da sua frágil condição material, enxertada naquela sociedade difícil e hostil. A gente não vai abandonar a fé por causa da perseguição dos judeus. Acabou. E ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Nota, Jesus não mente para a gente, né? Ele não vai falar assim: olha, tenha fé que vocês não vão sofrer, né? Mantenha o bom ânimo que eu vou expulsar os romanos daqui. Eu vou tirar os judeus do seu caminho. Eu vou livrar vocês do perseguidor. Ele está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova. Tem uma finalidade, a dificuldade aqui. Eles têm que ser postos à prova. E é essa aprovação que vai contagiar o mundo, que vai trazer o mundo para ele, que vai impactar as questões do mundo. E tereis tribulação de 10 dias. 10 dias. E aqui são 10 dias literalmente mesmo. Talvez na época de Décio, quando por 10 dias todo o Império Romano se dedicou à procura e à hostilização dos cristãos do mundo inteiro. Muitos cristãos foram dizimados em Roma, no norte da África, foram em Cartago, na Espanha. As famílias de cristãos eram colocados para fora e simplesmente você tinha que ou negar a fé, ou você seria simplesmente martirizado dos filhos. Mães que tinham que escolher entre um filho e outro. Pensou a dificuldade? Você escolhe entre esse filho ou esse, um dos dois vai morrer. Não, então eu vou matar os dois. E aí? Esse é o cenário da igreja de Esmirna. Se fosse escolher ela, era mais fácil, né? A mãe falou: não, posso ser eu? Não, não pode. Você tem 2 filhos, você tem que escolher um. Esse é o retrato do mal, né? É o retrato do mal. É o cenário do mundo. É a ação do diabo, de Satanás. E essa personificação do mal era vista no Império Romano, de cá. E esse é o mal que há de se manifestar no tempo do fim, e que já poderia ser notado nas ações do Império daquela época. O mal é dessa forma e o mal é dessa maneira. E como é que a gente vence o mal? A gente vence o mal com tristeza, com dor, com sofrimento e a própria vida. E ele diz: ser fiel até a morte. Já pensou, gente? Vamos fazer uma prática aqui. Colocar em prática. Será que nós somos todos aqui esmirnianos, né? Nós somos todos da igreja de Esmirna ou da igreja de Laodiceia. Aí de repente entra um doido aqui com uma arma na mão, uma metralhadora. Aí por essa porta aí, ele diz assim: aquele que não negar a fé em Jesus vai morrer. E aqueles que negarem podem sair. E aí? Quantos vão ficar aqui dentro? Quem? Quem levanta a mão? Quem vai ficar? Quem vai ficar? Vai ficar? Eu acho que os que não vão entrar correr vai ficar. Tem aquele detalhe, né,
da batalha do Lincoln lá, né? O soldado valente. Ou eu bato ou eu morro. Ou eu mato ou eu morro, não é? Não é isso? Se vier a guerra, ou eu mato ou eu morro. Bom soldado valente. Ou corro pro mato ou corro pro morro. Ou mato ou morro. Muito bom, soldado valente. Ou corro pro mato ou corro pro morro. E aí? Gente, se isso acontecer aqui, de uma forma prática, eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ficar ninguém aqui dentro. Começar por mim. Não vai ficar. E vocês sabem por quê? Simples assim. Nós não somos a igreja de Esmirna. Nós não estamos preparados para essas coisas. E nós não fomos preparados para essas coisas. E nós não somos estruturados para essas coisas. Não é o fato de alguém ameaçar a gente continuar ou não, que diz que nós vamos ser cristão ou não. E não é o fato dele chegar aqui e ameaçar a gente, que nós vamos se tornar mártires e exemplo para essa sociedade pagã ou não. Não é isso. Isso é uma experiência da igreja de Esmirna. A igreja que viveu nos dias de João e a igreja escatológica do ano 200 ao ano 300. Nós somos pertencentes à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela morre por outra maneira, por outra forma, de um outro jeito. É uma igreja que não sofre perseguição, que não tem judeu, que não tem romano, que não tem governo, que não tem ninguém lá fora. É uma igreja morna, que não impacta o mundo, que não é fria e que não é quente. Este é o cenário da igreja. Então, se alguém chegar aqui e ameaçar as nossas vidas, os nossos filhos, a primeira coisa que eu faço é entrar debaixo do pano. E isso não quer dizer que eu não seja crente, né? Não quer dizer que eu não seja cristão. Agora, isso quer dizer que nós somos acondicionados e estamos aclimatizados, ambientados a um outro ambiente, a uma outra forma. Por isso que ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Não é? Sofrerá o dano da segunda morte. Aqui a gente tem uma interpretação um pouco difícil. Um texto difícil de interpretação esse versículo, porque a segunda morte é destinada aos incrédulos, aqueles que morreram e não creram, né? E não para a igreja. Talvez o que ele quis dizer aqui é que naquela época e naquela condição, todos os cristãos de Esmirna estivessem dispostos a entregar a sua própria vida por causa do amor que eles sentiam pelo Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, o amor que Esmirna sentiu e viveu, a igreja de Jesus Cristo não sente mais e não vive mais. Não quer dizer que não ama, mas que é diferente. É diferente. Conclusão: qual era o problema da igreja de Esmirna? Interno? Tinha problema interno? Qual? Teve alguma repreensão do Senhor à igreja de Esmirna? Uma igreja que estava disposta a dar a sua vida, né? Se tivesse repreensão, né? Não teve, né? Nenhuma repreensão. Pelo contrário, ela foi louvada
porque ela suportou a tribulação e suportou com firmeza. Resistiu ao diabo, entregou a sua própria morte, permaneceu firme e impávida. Não tinha nenhuma advertência contra essa igreja. Não tinha problema doutrinário, não tinha problema de ensino, não tinha problema de amor, não tinha problema de doutrinas erradas, não tinha nenhum problema interno dentro dessa igreja. E era uma igreja duramente perseguida pelos judeus e pelo império. Perseguição religiosa. O problema da igreja de Esmirna era uma perseguição religiosa externa. A perseguição externa. Por quê? Porque Satanás não conseguia entrar dentro dela. Não tinha espaço. Como não tinha espaço, a perseguição vem de lá para cá. Vem de fora para dentro. E ela suportou muito bem a sua perseguição até o século III, quando os romanos decidiram, então, parar de perseguir a igreja. Quando os romanos param de perseguir a igreja, então o que acontece com a igreja? Melhora? Piora? A gente não ora para ninguém perseguir a gente. Paulo diz, orai para que tenha paz em vosso meio, né? E aí você para de ter perseguição e a sua situação piora, fica mais difícil. Então vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. O que significa Pérgamo? Mau casamento. Diga, Dani. Qual coroas? Não, as coroas da vida, as 4 coroas? Não, rapaz, aí a gente ia ficar... A coroa de glória, a coroa da vida, não, aí a gente vai demorar muito. Não. Eu não vou falar sobre nenhum galardão das igrejas, nem sobre a árvore da vida, nem sobre a coroa, nem sobre a pedra branca, preta, porque senão a gente tem que fazer outra escola bíblica para isso. Aí não dá tempo, aí a gente não avança. Naquela primeira aula, na aula anterior do projeto, eu já vi muitos irmãos pregando usando aquele texto, lembro do primeiro amor, fazendo uma aplicação de pessoas que acabaram de converter. No ano passado, eu vi um irmão fazendo uma aplicação de Éfeso, não amava mais os irmãos e aquele então nós tínhamos que lembrar e passar e não nós caímos, mas nós deixamos de amar os irmãos para começar mais um. Tem mais a seu favor. Qual dessas duas qual seria mais assim? A segunda. A segunda? Por causa da desconfiança com os falsos ensinadores, problemas com os falsos profetas e falsos ensinadores, levaram eles a desconfiar de tudo e de todos. Um passou a desconfiar do outro. Então eles deixaram de se amar um ao outro. E criou um clima de reserva entre eles, né? De pequenos grupos assim e não de comunhão como a igreja como um todo, né? Então aquela ideia de falar que não, quando a gente conversa, você está naquele fervor e você tem que lembrar que você depois do amor. Fala, você liga isso à conversão, né? Não, o amor do cristão não está relacionado à sua conversão, né? O amor ele vai ser a levedura de toda a massa, não tem sentido, né? Em 1 Coríntios capítulo 13 a gente vê a referência do amor, né? O amor não pode ser medido, testado, comparado, não pode ser fracionado. O amor ele é constante, né? É a virtude, é a base de toda a virtude cristã. Então, se a gente não tem mais interesse pelos outros, pelas pessoas, então a gente não tem amor. Amor significa não morrer. Amor significa sign of mourn, no britânico, sinal de luto. Mourn, né? Sign of mourn, sinal de luto. Não, amor significa não more. Vem do não morrer, não morte. Né? E para não morrer, muitas vezes você precisa morrer para isso. Né? Por isso que Jesus é o amor maior. Ele morreu para que nós não tivéssemos, para que nós não sucumbíssemos à morte. Por isso que a gente diz que Jesus é a fonte do amor. Né? Ele morreu para que eu e você não tivéssemos que morrer.
Esse é o significado do amor. Então é você deixar de comer para que o outro tenha alimento na casa. É a ideia assim, né? É você deixar de vestir para que o outro tenha como se vestir, né? A igreja não é capaz de amar. A igreja, ela vê um mendigo hoje na rua, ela acha um problema. A gente não entende que esse mendigo é imagem e semelhança de Deus. E que se ele está passando frio, passando fome ou necessidade, a gente passa por cima dele e reclama que ele está na calçada, que não dá trabalho, né? Agora a igreja do primeiro século levaria lá uma prato de... Você não precisa pegar ele e botar na sua casa, mas você tem que fazer o mínimo para ajudá-lo, né? É isso que Jesus vai contar na parábola do bom samaritano, né? Você vai dar o mínimo, você vai usar os seus recursos para isso. E a gente acha que tudo é um problema, né? A gente vê os jovens mergulhados nas drogas, né? A gente acha que não é problema nosso, que é um problema social, que é problema deles, que é problema da família, e na verdade é um retrato da falta de amor que existe, né? As pessoas são também muito solitárias, né? Vivem nas cidades, vivem em grandes comunidades, mas elas vivem na solidão, trancadas. O mundo é muito pequeno, né? E ela não tem a percepção da vida lá fora, ela não consegue se interagir, né? Agora, se a gente entender como sendo uma questão realmente de necessidade básica humana, as coisas mudam, né? Porque assim, a igreja do primeiro século, ela era uma igreja que ela impactava as pessoas por causa das suas boas obras. É isso. O impacto dela era as boas obras. E ela usava o tempo dela para isso, né? E ela era uma igreja que ela acudia. O tríplice ministério de Jesus, dizia lá que Jesus pregava, né? Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Está lá em Mateus. Primeiro ele pregava, depois ele ensinava, tornava discípulos e depois ele curava. A palavra cura, usada ali no grego, é terápia. E a palavra terápia não significa curar no sentido de você ir lá e fazer um milagre, acabar com a doença, a dor dela. Mas a palavra terápia significa você exercer algum cuidado sobre a pessoa. A igreja não é todo mundo, mas ela não tem, assim, nem sequer o amor entre os membros, do tipo assim, você pegar uma pessoa e colocar dentro da sua casa e cuidar dela, que passa por uma necessidade ou uma enfermidade. Embora eu já vi muita gente fazer isso dentro da igreja, e sem nenhum motivo, sem nenhuma implicação, fazer isso mesmo, pegar uma pessoa que está doente, que precisa ir para casa, que lá na casa tem um marido que precisa trabalhar, tem 2 filhos pequenos, e a pessoa chegar e dizer, olha, você não pode ficar lá, porque você não tem condições de contratar uma enfermeira, tudo, você pode ficar na minha casa que eu cuido de você aqui. Na sua casa eu não vou porque eu não tenho tempo, eu tenho muito a fazer. Mas eu pego você lá e coloco dentro da minha casa, e dentro da minha casa eu cuido de você. Pode deixar. Essa é a terapia de Jesus, né? É a terapia de Jesus. Então Jesus, ele pregava. Pregar é fácil. Aí ele ensinava. Ensinar é mais difícil. E pregar é só chegar aqui e falar e ir embora. Agora ensinar é o cotidiano, é todo dia. E ele ensinava e ele curava. Curar não significa você chegar e falar assim, olha, acaba com a sua enfermidade, que significa você cuidar. E é isso que Jesus fazia, né? No episódio da multiplicação dos pães fica evidente isso, né? Jesus toma o pão de um, ele multiplica os pães e ele entrega os pães ao discípulo. Por quê? Porque ele está querendo dizer que é o seguinte, quem vai fazer a terapia são vocês. Quem vai alimentar os pobres são vocês. E no mesmo espírito ele diz, se o grão de trigo permanecer, fica ele só. Então Jesus está dizendo, se eu ficar, vocês não são nada. Se
Se eu ficar, eu fico sozinho. Vocês não vão fazer nada se eu estiver aqui. Enquanto o mestre estiver no mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu sair, vocês são a luz. Agora, se o grão de trigo morre, ele dá muitos frutos. Essa é a razão pela qual Jesus não continua vivo em carne. Porque se ele assim continuasse, ele seria só. Agora, saindo ele tem muitos discípulos. E é esses discípulos que têm que alimentar a multidão. Então, o tríplice ministério de Jesus é esse: pregar, ensinar e curar. E aí a gente não sabe o que é curar. Todo mundo sabe o que é curar. Porque curar significa exatamente cuidar, é fazer a terapia. É o trabalho do enfermeiro, de ir lá, de dar o suporte, de ajudar. É essa a questão, né? Então, a igreja, de fato, ela perdeu há muito tempo a sua capacidade de exercício do amor, né? Do amor. E isso na igreja primitiva era um momento de... Quer ver só a questão de visão? Quando essas coisas acontecem dentro da igreja, a gente trata isso como um problema. É uma grande dificuldade, tem que arrumar alguém para cuidar, fazer isso. Na igreja primitiva, eles tratavam como uma grande oportunidade. Um vizinho, uma vizinha descrente, que não tem ninguém que cuide dela, você chega lá e fala assim: olha, você vem para cá e... Olha aqui. Segredo para a igreja crescer hoje. A gente reclama muito, né? Fala muito das drogas, fala muito da violência, fala muito do... A gente bota desculpa em tudo, né? Porque a gente não vê as oportunidades, né? E aí, segredo para a igreja crescer. Não tem segredo nenhum. O segredo não tem segredo nenhum. Mas, por exemplo, vocês se reúnem aqui para oração que dia? Hã? Terça-feira, imaginar? Terça-feira à noite? Aí vamos imaginar assim, aí chega uma pessoa aqui, terça-feira à noite, e fala assim: olha, eu quero que vocês orem pela... Vou citar um nome que, prático que eu já vi. Quero que vocês orem pela Laurinha. Ela tem 5 anos de idade, está sendo acometida de leucemia, mora no apartamento de frente do meu, a coleguinha dela de quarto morreu, ela está muito triste, abatida, já participou por 2 intervenções, não surgiu resultado nenhum, vai participar a terceira, os médicos não sabem o que fazer. Esse é o retrospecto, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão orar. Tá. É isso que eu falo. A oração não é a gente simplesmente levantar e falar, né? A oração não é a gente levantar e falar. A oração é seguida de uma ação. Primeiro, às vezes a gente ora aqui, chega em casa e essas coisas entrou no ouvido e saiu na outra. A gente não ora mais, só vai orar na outra terça-feira. E se a gente não tem a preocupação com o faminto, não é o Senhor que vai ter. Como a gente quer que o Senhor responda a nossa oração, quando a gente não está nem aí para as coisas que estão acontecendo? Então, é esse não estar nem aí para a Laurinha que está morrendo, que é a falta de amor da igreja. E é esse não estar nem aí para a Laurinha que está morrendo, que é a falta de terapia, o tríplice ministério de Jesus. E é esse não estar nem aí para a Laurinha que faz com que a igreja morra. Por quê? Qual é o certo? O certo é você chegar para a pessoa e falar assim: olha, vai chegar uma hora que os médicos não vão ter o que dizer, e os médicos não vão saber mais o que fazer. Tudo tem a hora certa, né? Copo de água aqui não tem valor nenhum, mas no deserto ele é muito importante, né? Chega lá para a menina e fala assim: olha, tem interesse, liga para ela, pergunta como é que está a Laurinha, como é que está essa menina, está passando bem? Não. Você tem contato com o pai, conversou com a mãe? Conversei. Ele não abre a porta da casa dele para a gente ir lá ver ela. A gente quer ir lá ver ela. Não, ele abre, não sei o que, pode abrir. Fala com ela, vem aqui, fala com a gente. Nós vamos lá na casa e a gente quer ver a Laurinha, né? Aí vem, abre a porta: vocês podem ir lá no dia tal, que ele está lá.
E você vai chegar lá, vai bater na porta, a gente quer saber como é que você está, estamos orando aqui, a gente acredita em Deus, acredita no poder da oração. O Senhor dá-nos autoridade, dá a liberdade da gente orar por ela aqui na sua casa. Não, você pode orar, claro que pode orar. Ora por ela, pela família, pelos pais. Porque o trabalho de curar, multiplicar os pães, e a gente acha que Jesus não faz milagre hoje, fez naquela época. O problema não é que Jesus não faz milagre. O problema é a gente que não faz a terapia. Entendeu? Multiplicar os pães é só Jesus que faz. O discípulo não faz. E não adianta o homem achar que vai transformar a pedra em pão, que o pastor tem mais poder da oração do que da irmã, porque não tem. Mas agora, levar o pão para a multidão, não é o Senhor que faz. Ele entrega para os seus discípulos. E quem alimenta a multidão? Não é o Senhor, é os discípulos. Então, a segunda parte dessa cadeia está quebrada. Eu falei, esse é o cenário da igreja de Laodiceia, a gente já antecipou bastante coisa aqui. Quem sabe a gente termina mais cedo, casa, né? Mas essa é a ideia. Então, quando ele falou da questão do amor, a gente precisa analisar o que é o amor, né? O amor é a terapia. É a gente fazer o tríplice ministério de Jesus. A gente prega, a gente ensina e a gente cura. Mas eu não sei curar, não sabe? Não, vai lá para você ver. Aproveita as oportunidades. Vem para a reunião de oração e presta atenção. Não são todos. Eu sei que reunião de oração, o cara liga para o dor de cabeça do irmão, da vizinha, do parente, do pai, não serve para nada. Né? A gente chega aqui, olha, o vizinho do meu amigo, que é primo da fulana de tal, está com dor de cabeça, manda ele tomar um analgésico, um Doril lá, que a dor passa, acabou. Não vamos perder tempo com besteira, gente. Vai perder tempo com besteira, né? A minha vizinha do meu amigo não sei o que, mas a mulher que está esperando o filho, que está internado, estado grave, perdendo, opa, peraí, aqui a gente tem uma oportunidade. O camarada que está doente, foi desenganado pelos médicos, os médicos já não sabem mais o que fazer, eu tenho um Senhor que sabe. Aí eu tenho uma oportunidade. E se a gente aproveitar a oportunidade, se a gente saber aproveitar a oportunidade, a igreja não morre não, ela cresce. O problema é que a gente não tem tempo e a gente não faz. Pode falar. Tem muitas pessoas falando assim, ora para tal fulano, a Deus abre porta de emprego, né? E ele mesmo não faz a terapia de procurar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas a terapia é fundamental. O tríplice ministério de Jesus é fundamental para a sobrevivência da igreja. Pregar, ensinar, isso a gente faz bem, né? Casa de oração faz muito bem isso, né? Às vezes a gente vai pregar em algumas igrejas ali, coisas simples, eles choram. É coisa que se eu pregar lá na igreja, o pessoal fala, mas você fez um discursizinho ruim hoje, hein? Não falou nada com nada hoje. Por quê? Porque lá na igreja o pessoal, na casa de oração, o pessoal da oração está acostumado a se alimentar com comida boa, né? Rapaz, mas você... E a mesma mensagem eu prego lá, né? Lá nas igrejinhas, o pessoal chora, não sabe que tem isso na Bíblia, não sabe o que é isso, né? Coisa que eu prego na minha igreja lá, o pessoal não... De tanto que tem, né? Agora, a gente prega bem, a casa de oração prega bem, ensina bem, né? Ensina bem. Agora, fazer o tríplice ministério de Jesus, que é curar os necessitados, meu amigo. Cuidado, né? E olha, curar os necessitados é muito simples. A gente só precisa ter interesse na vida deles, só isso. Quando a gente tem interesse e vai atrás, a multiplicação é para o Senhor. É Ele que faz tudo, não somos nós. O problema é que a gente não faz a nossa parte. Deu sinal já, né? É isso?